Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos concluir hoje a primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico, ditado pelo querido André Luiz. Vamos falar um pouquinho sobre corpo espiritual e religiões. Vamos ver o que é que André trouxe e como é que nós nos comportamos nesses milhões de anos que estamos tentando crescer, mas parece que a gente não faz um esforço para valer. A gente empurra com a barriga, faz de conta aqui e vamos deixando para ver como é que fica. Mas vai ficar negra as coisas, meus amigos e amigas. Ou nós aceitamos para valer que ninguém é daqui, que ninguém veio para passar férias e assume a sua parte, a sua vontade de mudar, porque ou fica ou vai para baixo. Subir não vai subir, vai descer quem não quiser trabalhar para melhorar. Então vamos ver o que é que André Luiz fala sobre o corpo espiritual e religiões. Então o corpo espiritual e religiões, esse item ele vai estar subdividido em 8 subitens. E nós vamos falar o seguinte, primeiro dele, responsabilidade e consciência. Só o título já choca. Responsabilidade. Isso é uma coisa comum hoje. Tem-se consciência real do que se deve ser feito. Passaram-se milhões de anos para começarmos a falar disso. Como é que estamos hoje, nesses milhões de anos que se passaram? Bom, como se conseguiu então, hoje, até hoje, fazermos uma correlação entre responsabilidade e consciência? Então, à medida que a responsabilidade foi apossando, ou melhor, foi chegando no espírito, a tendência era iluminar a consciência do homem. Eu vou bater de novo na tecla. Iluminou? Assumimos a responsabilidade? Ou continuamos fazendo de conta, achando que, deixa como está para ver como é que fica? Então vamos em frente. A chama divina, então, na realidade, ela abriu uma possibilidade, abriu um caminho para converter-se na centelha da razão. Abriu-se a razão. Ou não abriu-se a razão? Abriu-se a lógica, a razão. Todos nós hoje sabemos o que é certo e o que não é certo. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Iluminou-se. Opa! Existe um mundo acima do nosso. Precisamos descobrir o que é este mundo. Vamos trabalhar, porque é para lá que nós devemos ir. A lógica, a razão nos impulsiona para este caminho. E assim então o homem vinha numa sequência de barbarismo, vinha numa sequência de coisas horrorosas. É meu, passa aquele famoso risco no chão, se pisar daqui morre na hora, e morria naquela época. E hoje é diferente? Mudou alguma coisa? O que nós estamos vendo com os nossos irmãos lá na Europa, os imigrantes? Não nos esqueçamos, a maioria de nós aqui somos descendentes de imigrantes. Cuidado com isso. Então, continuando. Não vou afirmar todos, mas eu disse a maioria. Então, quer dizer, o homem despertou da sequência desse barbarismo que ele vinha e foi se transformando. E ele mesmo foi percebendo o quê? Que além dos automatismos e das principais funções orgânicas que nós fomos dominando, como já vimos nos encontros anteriores, o que é que fizemos? Fomos dominando todo esse cabedal interno nosso, essa complicação aparente entre hormônios, entre funções automáticas, entre músculos estriados, músculos lisos e assim sucessivamente. Mas fomos dominando, a tal ponto que, só para lembrar, alguém pede para o coração bater, ou alguém pede, pulmão, inspira agora, expire agora. Não, esses automatismos foram sendo inseridos em cada um de nós.
Então, outras energias internas, então, também trabalharam. Para quê? Para mudar o nosso caráter. Que energias foram essas? Que energias foram essas, meus amigos? Essas energias do dia a dia, esse contato, essa reunião entre família que se formou, essa reunião entre grupos, essa reunião entre pessoas que tinham uma afeição maior uma pela outra. E aí, o que aconteceu? Foi se aprendendo a desenvolver o amor, a capacidade de amar e renunciar. Aprendemos, mas agora vou bater de novo. Amamos, renunciamos. E aí? Por que não? Por que não fazemos isso? Porque ficamos excessivamente apegados à matéria. Nós achamos que somos donos da matéria e que aqui ficaremos eternamente. Vou relembrar o que eu já cansei de falar, vocês já estão enjoados. Caixão não tem gavetinha. Aí, veio Cristo, ensinou para nós o que é o amor, ensinou para nós o que é a renúncia. E pior do que isso, o que fizemos com Ele? O que é que nós fizemos com Ele? Não vamos nem falar ainda. Não é verdade? Assimilamos dentro de nós? Não. Pusemos na cruz. E aí fazemos de conta, não, esse cara aí veio atrapalhar a nossa vida. Que é isso, tirar minhas mordomias? Eu sou agora um sacerdote, ele falar que eu tenho que me virar. Que história é essa? Tira ele do meu caminho, elimina. Foi o que nós fizemos. Sair da zona de conforto que nós estávamos. Gostoso, posso fazer o que eu quero, não tenho que dar resposta para ninguém. Agora vem esse carinha, esse revolucionário falar essa bobagem. Elimina, tira da nossa frente. Como fazemos até hoje. Não é verdade? Ou não fazemos? Então, antes disso, vamos rememorar o seguinte, que monitorado pelas inteligências divinas, o ser humano, ele palmilhou longamente pelos entrechoques bárbaros, pelas guerras, pelas lutas diárias que ele teve, lá nos primeiros passos, como um troglodita, até chegar no homem atual. Naquela época agia o instinto. Por quê? Ele saía do reino animal, entrou no reino nominal, estava aprendendo a desenvolver o quê? O amor e a renúncia. Hoje, passado milhões de anos, está difícil para nós aprendermos. Nós continuamos ainda na literatura espírita, quando a gente pega para valer, nós vemos nas regiões trevosas do planeta o que tem de irmãos ali confinados, não querendo evoluir, para manter-se no instinto, nas zonas do instinto, para que não tenha responsabilidade. É uma quantidade enorme, muito grande. E nós que estamos numa zona mais elevada, estamos querendo subir ou estamos querendo ficar onde estamos? Então veja, o que mudou deste momento, dos primeiros choques troglodita para o homem atual? Muito pouca coisa. Mas por que mudou pouca coisa? Porque nós, bato na tecla de novo, estamos numa zona de conforto. Não estamos querendo mudar a forma de pensar. A lei do progresso é inexorável. Os planetas, dentro do concerto do universo, eles vão mudar de posição. Depende da vontade do Maida e de cada um dos senhores. Ou nós nos adequamos e nos preparamos para um novo momento, ou vamos ter que aguentar as dificuldades que virão. Então veja bem, só depois de tudo isso que ele conseguiu uma certa autonomia na sua forma de ser. E ele foi se tornando então o quê? O responsável por si próprio. Aí ele teve que cuidar do seu perispírito.
Mas o que aconteceu a partir do momento que chegaram as religiões? Nós, humanos, deturpamos as religiões. Não, você vai lá e conta os teus pecados, que Deus te perdoa e você continua fazendo o que quiser. Ô gente, para com essas brincadeiras, com essas idiotices, né? Já passou essa fase. Nós não podemos mais, temos que usar a razão. Eu vou lá, estou perdoado. Que história é essa? Pergunta para aquele que eu matei se ele me perdoou pelo fato de eu, ao ouvido de alguém, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer todo o possível para ele perceber que eu de fato mudei, que eu estou ajudando, que eu sou outra pessoa para o bem. Aí ele poderá me perdoar. Não é verdade? Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Então vamos em frente. Então, o cérebro estava aí a 1000 por hora, jogando ideias, energias para todo lado, como está até hoje. E cada vez mais. E cada vez mais. As ondas mudaram de uma onda simples que nós tínhamos, hoje estamos aí com as ondas delta, alfa, teta, delta, e cada vez nos elevando mais, se quisermos. Se não quisermos, nós vamos ficar estacionados, jogando ondinhas, como eu brinco sempre, aquelas ondas longas, o voo da galinha, daqui ali, acabou, para que eu vou esquentar a cabeça? Está em nossas mãos. Então todos esses tormentosos tempos se deveram o quê? A necessidade do conhecimento. A partir do momento em que nós nos envolvemos numa família, numa sociedade, nós percebemos que tínhamos coisas para desenvolver. Poxa, tem um peixe ali, como é que eu vou pegar aquele peixe? Na mão não dá. Será que se eu pegar uma lança eu consigo pegar o peixe? Será que se eu pegar uma forca? E aí foi. Uma coisa foi puxando a outra. A necessidade do conhecimento. A necessidade de facilitar a nossa vida no dia a dia. Então daí o que aconteceu? A necessidade do indivíduo, dentro dos agrupamentos, dentro das espécies e raças, foi se acentuando cada vez mais. Hoje, pergunto a todos os amigos e amigas aqui, alguém vive sem celular? Não tem como. Impossível. Dependemos dele. Mas só que estamos exagerando um pouco, né? Todos os extremos são prejudiciais. Então precisamos tomar cuidado. E a cabeça continua, energia para todo lado. Estamos buscando alternativas para cada vez ficar mais fácil a vida material. E a vida espiritual? Como é que fica? O que estamos fazendo com o lado moral? Está acompanhando no mesmo ritmo, no mesmo nível? Lembrem de Emmanuel, o que ele disse: o voo nosso para retornar ao mundo espiritual assemelha-se a de uma ave, com duas asas. A asa do conhecimento está uma maravilha. E a asa da moralidade? Está como o meu braço esquerdo aí. Ó, como é que eu vou voar? Não tenho chance. Não tenho chance. Perguntas, comentários? Então vamos para as atividades religiosas. Em função disso tudo, conhecimento, a percepção da grandiosidade na qual estava inserida, o ser humano começou a buscar uma atividade religiosa, um agradecimento, ou uma reclamação, como nós sempre fazemos. Deus, você não me ajuda, não cai um saco de dinheiro aqui. Quer dizer, a mesma coisa. E aí como é que começou a atividade religiosa? Por um autoexame e raciocínio, ele começou a analisar todas as suas ações, o homem, no ângulo da justiça. Por que ele começou a analisar no ângulo da justiça? Porque isso está esculpido dentro de nós. Quem que nos criou? Deus. O que é Deus? Entidade suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Perfeição absoluta. Criou, ele é o bem por excelência. Se nós nos originamos nele,
temos que ter o bem dentro de nós. Então isso naturalmente está em nós. Então quando começamos a prejudicar alguém, começamos a perceber, opa, por que eu fiz isso? Mas eu fiz à toa, não merecia. Começamos a julgar pelo ângulo da justiça. Então nesta ânsia do conhecimento, do saber, o que aconteceu? O pensamento do homem buscou, além das estrelas, os valores maiores para incorporá-los no espírito. Nessas observações de milhões e milhões de anos, chegou-se a muitas conclusões. E ele então viu e se sentiu como? Como um herdeiro de Deus, que na realidade nós somos. E além disso, muito mais do que isso, percebeu também que poderia ser um colaborador desta obra sublime do Cristo. Que eu faço uma paradinha. Nós estamos colaborando nesta obra sublime do Criador? Gostaria de ouvir, não vou nem falar. Estamos colaborando? O que estamos fazendo com o meio ambiente? O que nós estamos fazendo quando começamos uma guerra? O que estamos fazendo quando disseminamos um vírus para jogar depois um remédio e ganhar dinheiro com isso? O que nós estamos fazendo? Colaborando com a obra do Criador? Ou estamos dando um tiro nos dois pés e achando que vamos correr uma maratona e ganhar? Não é verdade? Nós temos que refletir muito, meus amigos. Muito, muito. Nós não estamos olhando as coisas como devem ser olhadas. Vieram todos os profetas. Veio Cristo, a entidade maior, governador do planeta. Ensinou, exemplificou, mostrou para nós qual é o caminho. E nós continuamos achando que nesse tripé Deus, Espírito e matéria, a matéria é a principal. Não é. Não é. Só para relembrar, né, as primeiras sociedades, como se trabalhava, e a cabeça não para. Continua, como diz o Divaldo Franco, cerca de 90 mil pensamentos diariamente percorrem a nossa cabeça, a nossa mente. Então, nessa busca incessante, o ser humano desenvolveu o quê? A ciência médica. Com que finalidade ele desenvolveu a ciência médica? Trazer conforto, trazer uma vida menos difícil, mais fácil para tentar a sua evolução. E ele foi atendendo, então, cada vez mais as dificuldades do corpo. E com esse conhecimento, nasceu na humanidade a atividade religiosa. Como que? Um Instituto Mundial de Higiene da Alma. Instituto Mundial de Higiene da Alma. Estamos usando os componentes adequados para fazer esta higienização? Ou não estamos? Amor e renúncia. Nós já vimos lá atrás. Então, conseguindo com isso o refinamento do perispírito humano. Então, a partir do momento em que nós vamos galgando novos conhecimentos, novas atitudes, nós vamos melhorando o nosso espírito. Mas conseguimos, pergunto a todos vocês internautas também, diminuir o peso específico dele, fazendo com que o amor e a renúncia se instalem para valer? E se não conseguirmos, o nosso peso específico vai continuar alto e nós não vamos conseguir subir, ou ficar aqui ou descer, depende de nós. Alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão muito parados, gente. Estão assustados? Estão com medo do que a gente está falando? Ou estão cansados, estão com vontade de dormir? É impactante mesmo. Só isso. Tá bom, então vamos em frente. Houve aí, apesar de tudo isso,
que nós estamos falando, houve um enxerto para revitalizar o ser humano, para fazer com que ele desse uma caminhada rápida, fosse um pouco mais célere. Então a transmigração de espíritos de outros orbes para a Terra foi boa para a evolução da Terra e dos espíritos que a habitam. Quem que veio para cá? Um específico, todos nós sabemos. Os capelinos. Um deles, mas só ele? Não. Vieram muitos outros. Então vejam, para que vieram aqui? Por que nós, por exemplo, se não fizermos jus para ficar na Terra, nesse momento de transição de provas e expiações e regeneração, se aqui não ficarmos, nós iremos para onde? Para o mundo primitivo. Para quê? Com a mesma finalidade. Um enxerto revitalizador. Com o conhecimento que nós temos, com o nível evolutivo que nós temos, vamos ajudar aquele povo para onde nós fomos deslocados. Então foi o que aconteceu com a Terra. Houve esse enxerto revitalizador. A espiritualidade, então, marcou notável presença junto aos encarnados. O próprio Cristo, como diz o livro No Mundo Maior, ele recebeu os capelinos aonde? Naquele planalto onde é hoje o Irã, exatamente, o Irã. Então, olha aí, notável presença junto aos encarnados. Isso é bom? Ótimo, para conseguirmos evoluir, para mais rapidamente sairmos daquele estado primitivo, em que estávamos ali girando, como se diz na gíria, tentando como o cachorro morder o rabo. Isso foi fundamental. Vieram da espiritualidade, uma série deles, além dos capelinos. Então, nos primórdios, esses espíritos intelectualizados, mas de pouco amor, veja, pouco amor, isso é importante frisar, eles vieram para cá. Isso foi um prêmio? Não, foi uma penitência mesmo. Por quê? Nós que viemos de Capela, por que viemos? Nos rebelamos, queríamos que lá também ia mudar de posição, permanecesse do nosso jeito, como nós estamos querendo na Terra, que permaneça do meu jeito, do meu conforto mental. Eu fazer sacrifício? Não, para que isso? Eu, ser humano, não vou fazer, deixa como está. Mas com eles foi a mesma coisa, como será conosco? Então, simultaneamente, eles foram, como nós falamos, um catalisador do progresso. Quem quiser buscar mais detalhes, está aí, olha, no livro A Caminho da Luz, capítulo 3, Emmanuel. Certo? Então, a partir dessas transmigrações, houve implantação também de progresso, mas desvarios filosóficos. Por que vocês acham que aqueles capelinos que vieram para cá, ou outros, pelo simples fato de ter vindo para cá, simplesmente apertaram um botãozinho, eram horrorosos, não tinha pouco amor, apertou o botão, está todo mundo gente fina, primeira linha. Vocês acham que isso aconteceu? Não, e não vai acontecer. Não tem essa mágica, não existe, milagre não existe. Então, com as mesmas ideias, os mesmos instintos que trouxeram de lá para cá, eles também implantaram aqui. Teve aqueles que percebeu e mudou, mas teve aqueles que não, que é a maioria, e continuaram com seus desvarios filosóficos, religiosos. E para que eles fizeram isso? Para que fizeram isso? Para que nós dominamos hoje? Por que criamos grupinhos, grupelhos, entidades, sociedades secretas, sociedade... Para que se cria isso hoje? Só para pensar em vantagens
materiais. Ou eu estou falando abobrinha para vocês, meus amigos e amigas? Continua tudo igual, era a mesma coisa. Mas o que também, como eu falei, houve o arrependimento, alguns inovaram o ambiente planetário e trouxe também uma elevação moral para cá. Conseguiu esta tentativa promover a elevação daqueles seres? Aqui a resposta, ó. Não. Por quê? Sempre há necessidade de focarmos a coletividade e não a individualidade. E foi o que aconteceu. É meu grupo, eu, minha turma, meu. Não tem meu. Já pensou se Deus pensasse desta forma em meu? O que seria de nós? Não existe o meu. Tudo que nós temos é nos fornecido, é nos emprestado, é uma alienação, é nos dado, temos que prestar conta. Amanhã, quando chegarmos no mundo espiritual, poxa, eu consegui montar uma fortuna de X cruzeiro, não vou nem falar em dólar, não vou nem falar em real, cruzeiro, antigo, em real. E aí? O que eu fiz com isso? Aproveitei no sentido de facilitar a vida, criar empregos, facilitar a vida das pessoas? Não, eu quis atender às minhas necessidades mentais materiais. Vai custar caro. Vai custar caro. Vou repetir mais uma vez: nenhum de nós veio para cá para passar férias, para se locupletar e aproveitar das coisas materiais. Viemos para juntos, coletivamente, construirmos o bem do nosso planeta. Individualmente não vamos para lugar nenhum. Nada se construiu individualmente para a coletividade. Comentários, perguntas? Vai, pode ser. Mas você está falando, eu estou lembrando do Haroldo Dutra Dias, no seminário Caminho da Luz. É muito bonito, mas interessante, né? Essa questão que você trouxe, está falando do enxerto revitalizador. Ele coloca a história de todas as grandes civilizações, vai citando a China, vai citando a Índia, a África, todos os grandes troncos, e falando que num determinado momento esse tronco, esse agrupamento chega ao seu limite. Como se a gente perdesse a coragem e se acomodasse e não quisesse mais as mudanças. E você pode explicar até pelos reflexos condicionados até certo ponto, mas é que a gente para de buscar. E aí é que vem o entrechoque e a mudança. Na primeira parte dos trabalhos, você falou dos estrangeiros, que nós somos todos, viemos de outros países, eu conheço a grande parte, né? O pessoal estava comovido ou compungido, como está aqui, com a questão dos nossos irmãos da Síria. Então, o que é aquilo lá? É uma chamada para a Europa toda. Eles podiam estar tendo uma outra atitude com os sírios. A Europa recebeu a influência benéfica deles em várias ocasiões, durante milênios. Medicina, tudo que a gente possa imaginar de bom, né? Toda aquela integração. Só lavamos a mão. Exatamente, como o Flávio lembrou, e a gente não está sabendo agradecer. Tudo isso que estão falando, eu vou deixar para o final, porque eu vou encerrar com algo parecido, tá bom? Está tudo pronto aqui. Então, vejam bem, se nós fizermos um balanço dos resultados, a que conclusão nós chegaremos? Está aqui, ó, a conclusão é essa aí. Ocorreu um núcleo civilizatório no atacado, conquanto houvesse alguma perda no varejo. No frigir dos ovos, tudo que aconteceu foi bom para o planeta. Foi bom para o planeta. Com tudo que aconteceu, as sociedades, etc., foi bom. Evoluiu o planeta, mudou o planeta. Vamos lá. Só uma questão. Vejam como a gente não para pensar nisso. E teve um programa do History que fala do sal, a história do sal. Se não fosse o sal, nós estaríamos quase que na Idade da Pedra. A roda e o sal evoluíram o mundo. Porque com o sal a gente pôde sair para trabalhar. Não precisou só ficar plantando para comer rapidinho.
Mas vejam como quando Jesus construiu a Terra, foi uma coisa pensada. A vida praticamente, a civilização começou no hemisfério norte, Europa, Ásia. Vejam como é o hemisfério norte. A cordilheira lá, né, é horizontal. Aqui a nossa cordilheira é vertical. Lá tudo tem um clima parecido, né? O inverno lá é inverno lá. O verão é verão. Aqui nas Américas, inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Quer dizer, não casa. Era para vir depois mesmo, colonizado. Lá não, tudo deu certo. Mesmo clima, né, praticamente. As religiões eram parecidas, as línguas eram parecidas, as que iam modificando, eles aprendiam, e tinha comércio. Quer dizer, exatamente. Tudo era mais fácil, até o comércio era mais fácil. Até, olha, falar que a inteligência de Jesus é absoluta, não, mas vejam até o que ponto que se pega para que a coisa ande. Tem que ser tudo igual. Tem. E é coletivo, sempre. Individual, nada. Por quê? Temos voz. Nós conversamos para quê? Para nos entendermos, meus amigos e amigas. Não é para gritar mais alto, para falar, não, nada disso. É para que nós possamos nos entender. Alguma pergunta a mais? Pois não, João. Deixa eu até pegar um gancho. Que ele acabou de falar, de nossos irmãos. Eu tenho por mim o seguinte: nós, aqui, na América do Sul, nós estamos vendo todos esses que estão acontecendo, tá? Os alemães que estão brigando, enfim, todos eles. E às vezes nós criticamos as atitudes deles. Mas eu tenho por mim que é o seguinte: tudo isso um dia ainda vai gerar para a gente. E será que nós estaremos prontos, suficiente para receber todos esses da forma que nós às vezes estamos vendo lá na Alemanha? Isso tudo eu vou falar no finalzinho. Então, eu tenho por mim isso, que eu acho que nós estamos sendo preparados. No final nós vamos fechar o encontro sobre com isso daí. Continuando em frente então. A religião que surgiu na época egipciana, ela falando então da China pré-histórica, da Índia védica, o que mais que veio? Do Antigo Egito e outras civilizações que a poeira do tempo encobriu. Sumiu. Sumiu por quê? Meu grupo acabou a religião. E continua, os milênios então correram e a religião foi assumindo um papel moralizador. No Egito, foi na época o local onde houveram mais avanço. Aquelas escolas iniciáticas que tinham no Egito, na época dos faraós, fluiu lá a mitologia, consagrando vários deuses. Como nós vamos ver na sequência, eles acreditavam em um Deus, mas que criavam os deuses secundários. Continuando. Foram induzidos então ao povo deuses a favor do lar, da escola, da agricultura, do comércio, da indústria, das artes e uma série de outros. Então lá na intimidade dos iniciados nos templos, o que acontecia? A crença era da imortalidade. Como é que nós temos prova? Por que eles mumificavam os corpos? Porque acreditavam que os corpos iriam continuar vivendo naqueles corpos. E num Deus único eles acreditavam, sábio, poderoso, de amor infinito, gerador dos demais deuses secundários. Então essa crença, diz André Luiz, estava equivocada na conceituação divina, pois sabemos que só Deus, palavra de André Luiz, tem a faculdade de verdadeiramente criar. Entretanto, expressava desde então um monoteísmo incipiente. Estava começando, apesar dos deuses secundários, mas tinha um Deus acima de todos eles. Ali começava então um monoteísmo incipiente. Então por isso é que esses traços da religião normalmente volta-se para o Egito.
E lá nós vamos ter na sequência a missão de Moisés. Por que que ele foi para lá? Exatamente por causa do monoideísmo, ou seja, uma religião com, desculpe, monoideísmo, monoteísmo, desculpe, monoteísmo, um Deus único. Por isso que ele nasceu lá. Entre os sacerdotes de Tebas, lá no Egito, havia o conhecimento do perispírito. Eles já conheciam. E de alguma das suas propriedades. Nós estamos falando lá atrás, meus amigos. 4.000 anos, 3.000 anos. Ali então a mediunidade era cultivada entre eles. Os iniciados. Os iniciados podiam saber disso. Tinham esse conhecimento. Os padres tebanos, então, lá na época, consagravam grande respeito aos desencarnados. E com eles se comunicavam. Então, se eles se comunicavam, aqui, Moisés nasce então naquela civilização com a missão renovadora da fé num Deus único e para dar conhecimento popular desta verdade. Lá era o grupo. Na época no Egito era só o grupo dos sacerdotes é que tinham o privilégio de saber da mediunidade e do contato com os desencarnados. Moisés veio já para mostrar tudo isso. Não, é para todo mundo saber. Ele enfrentou dificuldades, mas a partir dos fundamentos da lei recebida no Monte Sinai, ele conseguiu registrar e espalhar a mensagem reveladora do respeito recíproco, por serem todos homens, o quê? Filhos de um mesmo Pai único, o que implica em que todos somos irmãos entre si. Moisés, lá atrás. Moisés recebeu as tábuas da lei por quê, meus amigos? Ele falou com Deus? Não, nenhum de nós. Nenhum de nós tem condição de se aproximar de Deus. Ele era um médium, simplesmente recebeu do mundo espiritual, dos espíritos superiores, os 10 mandamentos. Não que falou com Deus e Deus foi lá. Isso é só para dar um pouquinho mais de sensação ou legitimidade, como disse o... Então Moisés pavimentou a estrada, até então pedregosa, para que nela palmilhasse o governador planetário, Jesus. Então ele veio, trouxe a lei, essas são as leis que devemos seguir, e Jesus veio depois e deu uma melhorada em tudo isso, deu uma abrandada em tudo isso. Então, com Moisés, os ideais de justiça, solidariedade, bem como da responsabilidade com a higiene do corpo e da mente, atingiram grande divulgação. Vejam como foi importante aquele momento, a higiene do corpo. Imagine naquela época, que cuidado se tinha com o corpo físico? Nenhum. Quase nada, zero. Então ele veio mostrar que precisamos cuidar do corpo também. Alguma pergunta até aqui? Então vamos falar... Só para a gente pensar mais, desculpa, só para a gente pensar na questão da perfeição. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele recebe, só um exemplo, não cobiçarás a mulher do próximo. Só que aí ele bota na lei civil que a mulher que for pega adultério é apedrejada, o homem não. Vem Jesus e faz o quê? Não é isso, é quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então não tem mulher nenhuma, todo mundo faz a sua patifaria, porque são todos iguais. Mas a lei primária é o quê? Não cobiçarás a mulher. Então quem é o perigo? É o homem. Só é a perfeição a diferença.
Bom, continuando então, o médium Moisés capta do plano maior o decálogo, que é o verdadeiro alicerce de luz, consagrando o amor a Deus e o amor ao próximo. E veio mostrar essa necessidade, além de exaltar a lei de ação e reação, expressando a justiça divina. O que é e o que quer dizer mandamento? Só para nós deixarmos bem fixado isso conosco. Infere que alguém com a devida autoridade comanda. Mandamento, manda. E aquele que quiser andar na ordem social, que obedeça. Aquele que quiser. Ninguém está dizendo que ele é obrigado. Ele é que vai decidir. Cada um de nós é que vai decidir. Mas e se eu não quiser andar, fazer tudo coisa contrária conforme o universo? Aguente as consequências. Você pode fazer. Deus não te proíbe nem te obriga. Mas fez errado, vai ter consequência. Qual é o errado? Aí, paz, amor, harmonia e equilíbrio. Então assim, o que vai acontecer, meus amigos e amigas? É que fluíram do mais alto 10 enérgicas sugestões comportamentais para o dia a dia da vida, do dia a dia da vida toda. Ou seja, vieram para nos alertar que as ações de hoje devem ser boas, tendo em vista que todas elas, boas ou más, refletir-se-ão no nosso caminho, amanhã ou ainda hoje mesmo. Veio, deixou isso muito claro. Alguém tem alguma dúvida de que essas leis de fato vieram da espiritualidade? É só ver a lógica, ver o equilíbrio. Que o próprio Kardec, quando veio com o Espiritismo, nos deixou claro. Se não estiver dentro da lógica e da razão, deixa de lado. Só ver que está tudo dentro da lógica e da razão. Bom, Jesus é a religião. Então os mandamentos de Moisés foram aceitos pelos humanos? Eu acho que não. Então o que aconteceu? Então será com Jesus que, de forma educativa, sublime, a religião veio com ele para eliminar dogmas. Que são dogmas? São assuntos colocados que não se aceita discussão, não se aceita usar a lógica e a razão. E Jesus veio eliminar tudo isso. Deixará então a suntuosidade, eliminará a hierarquia. E qual foi o objetivo final de Jesus então? Abrir caminhos para que cada ser pudesse finalmente ir ao exterior do mundo, ir do exterior do mundo para o seu interior, a alma. Jesus veio nos mostrar, está aqui, gente, vocês são responsáveis por vocês. Saiam desse exterior onde estamos inseridos, mas não o abandone, porque ele é fundamental. E entrem dentro de si próprio, abram esse coração ao amor, à justiça, ao perdão. Gozar da verdadeira felicidade com isso. Se fizermos, gozaremos da verdadeira felicidade, que não é na terra, não existe. O Cristo deixou claro. A verdadeira felicidade está no reino de Deus, no reino dos céus. Como Jesus, o Mestre, modelo e guia da humanidade, fez isso. Dirigiu-se aos simples de coração. Como é que nós nos comportamos frente aos simples de coração? Vamos pensar um pouquinho? Aos desorientados. Ó, esse maluco vai me encher as paciências, eu vou fugir daqui, como na parábola do samaritano, do bom samaritano. O que nós vamos fazer? Como mais? Aos desajustados. E aos carentes de tudo. Foi isso que Jesus fez, assim que ele conseguiu. E nós fazemos isso. Nós falamos, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu sou espírito. Será que somos mesmo? A todos então Jesus abraçando,
insuflando esperança, bem-aventuranças celestiais e ensinamentos de como ingressar no reino do céu. Ele não tinha ninguém que ele deixava de lado. A todos ele atendia igualmente. Nosso mestre, modelo e guia. É de fato nosso mestre, modelo e guia? O mestre dos mestres, então, ele veio, desfaz o mito da morte. Acabou, não tem a morte. Ele mostrou que não tem a morte, ele próprio. Vence as superstições e informa que na casa do Pai há muitas moradas. Jogou o mito no chão de vez, céu, inferno, purgatório, ou coisa parecida que se acreditava na época, que ainda não existia a religião católica. Existia muito, eram pequenas religiões, ou então o politeísmo, acreditava-se em tudo. E ele é crucificado. E tudo isso que ele veio fazer, como eu falei no começo, ele é crucificado. Por quê? Porque nos tirou da nossa zona de conforto. Poxa, eu vou ter que pensar, mudar, fazer coisas que eu não quero fazer. Dá o maior exemplo de perdão jamais visto, e depois de 3 dias surge Rede Vivo, confirmando aos apóstolos e a toda a humanidade tudo aquilo que até então ele tinha ensinado e exemplificado. Aí Jesus crucificado, na estrada de Emaús, só para relembrarmos. Isso é uma dívida terrível que nós temos, hein, meus amigos? Jesus não precisava ser crucificado, não. Foi incoerência dos humanos. Pagamos até hoje e não sei até quando vamos pagar por isso. Então, com tudo isso, Jesus veio, ensinou, e vamos falar da revivescência do cristianismo, que é o último tópico. Após Jesus, num trabalho que os séculos testemunharam, o Evangelho é eleito o código da paz, conclamando os homens ao bem de todos, elegendo a fraternidade por conduta e o perdão sem limites. Passadas as tribulações da dureza de alma, de homens poderosos que já passaram, que nós tivemos aqui, e de épocas escravizadoras, tivemos muitas, nós, e ainda tem, como diz a Sara aqui, o mundo melhora a passos lentos, mas ininterruptos. Moisés instalou o princípio da justiça. Jesus implantou na terra a doutrina do amor. Vou voltar. Jesus implantou na terra a doutrina do amor. E o cristianismo aceita por uma terça parte da humanidade encarnada, prega por toda parte a caridade. Caridade. Estou falando bem devagar, eu vou dar um choque em vocês. Caridade e fraternidade. Então, colocando o homem em contato perene com o Criador. Então, através do Espiritismo, ressurgem as lições de Jesus, colocando o homem em contato direto com os propósitos do Cristo. Hoje falamos, estamos aqui numa casa que é o nosso exemplo, os quais incessantemente sugerem, declamam e recomendam a todos nós aqui na Terra: autorreforma, autorreforma, autorreforma. Isso não é para mim, isso é para o Flávio. E assim nós continuamos. Fazemos ouvidos moucos, não queremos fazer a autorreforma. Já se passaram 2015 anos da vinda do Cristo, meus amigos e amigas, e da monstruosidade que fizemos com Ele pregando na cruz. Aceitamos, entendemos seus ensinamentos e exemplos? Repito. Aceitamos, entendemos seus ensinamentos e exemplos? O Espiritismo aqui colocou definitivamente o nosso destino em nossas mãos,
foi aceito por nós? Ou continuamos até duvidando da existência do mundo espiritual? Enfim, o que fizemos conosco? Isto aqui? Esta vergonha? A Ilã, esse garoto morto na praia? Isso é vergonhoso. Isso não podíamos aceitar de jeito nenhum. Não podia estar acontecendo, mas está. Isso é vergonhoso, gente. Isso é chocante. Lembremos, todos nós somos imigrantes, descendentes de Deus. Vamos pensar um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo, o que de fato nós queremos para nós. O plantio é livre, mas a colheita é obrigada. Muito obrigado a todos, saúde e paz, e até o próximo encontro. Calma, recados. Calma. A gente não pode esquecer também que somos imigrantes de capela, né? Recados. A rifa ainda temos aqui algumas para vender, como eu falei.